do Senhor Jesus. Amém. Todos aqueles que estão felizes. Aquele que trouxeram a sua Bíblia, abra comigo no livro de Josué, capítulo 6. Que todo o seu louvor, todas as suas palmas, toda a sua adoração, seja daquele que é vivo, que é eterno, que é poderoso e que é digno de receber louvor, honra e adoração, que é o Senhor Jesus. Josué capítulo 6, o tema aí da campanha, versículo 20. Todos já acharam? Aqueles que acharam, digam amém. Amém. Glória! Então vamos embora. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande gritaria, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Pode tomar assento, dando glória a Deus. Deus, quando faz a promessa, esse dia eu estava pregando numa Glória a ti, Jesus! E eu não era o preletor da noite, mas chegou um pastor lá, um varão, vaso de Deus, e ele profetizou sobre a minha vida, dizendo que Deus era para mim tirar o passaporte, que Deus ia me levar para muito lugar. E a princípio a gente imagina, vou tirar o passaporte. Porque quando Deus faz uma promessa para mim e para você, Deus inspira primeiro, depois Ele lança a promessa e faz com que a gente passa a germinar, viver aquilo dentro de nós. Uma vez que ouvimos a palavra de Deus, a profecia, a maior forma de Deus falar é a palavra de Deus. Mas Deus usa os seus servos da terra. Então, quando a gente ouve aquela mensagem, aquela palavra e crê que Jesus é fiel para cumprir a sua promessa, aquilo passa a gerar dentro de nós a cada dia, e aquela semente, ela não pode morrer. Todos os dias a gente tem lembrado daquela profecia, daquela promessa que Deus fez para nós. E eu voltei para casa imaginando, será? Aí Deus imaginou, Deus me fez lembrar. Ele falou, miserável, há 10 anos atrás não estava você drogado, cracolândia, vício, problema, dificuldade, não tinha mais honra, não tinha mais dignidade. Porque a dignidade que o diabo tinha roubado, porque eu tinha dado autoridade para ele. E eu recebi uma autoridade de Deus, recebi uma profecia, então já me levou para lá, já me levou para cá, já me levou para fora do Rio de Janeiro. Então não é impossível de Deus me levar para onde quer que Ele queira. E assim também será na minha e na sua vida, porque Deus é fiel. Então quando Deus prometeu algo a você, não deixa morrer aquilo. Porque é isso que faz a diferença, porque Deus promete as coisas a gente, e passa um dia, passa dois, a gente esquece da promessa. Mas Deus quer de nós isso, alimentar a promessa. Deus fez uma promessa para você, seja lá qual for, Deus vai cumprir a promessa. Você vê que o irmão foi embora para lá e estava imaginando o que ia fazer, Deus criou uma situação e está aqui. Abençoou. Deus é Deus que abençoa, é Deus de promessa, é Deus de milagre. Deus de Israel, é o Deus no qual nós temos crido. Mas para isso precisamos alimentar aquilo que está dentro de nós. Não deixa o diabo, não deixa os problemas, não deixa as adversidades roubar o seu sonho. Você tem um sonho dentro de você, você tem uma promessa, você está debaixo de uma promessa, você está debaixo de uma unção. Então não deixa isso morrer. Rega essa promessa todos os dias. Conversa com Deus, coloca em prática, pensa nessas coisas, e Deus cumprirá a promessa dele na sua vida. Amém? Então,
em Jericó. Então o povo sai pelo deserto, sai a sua caminhada, sob a liderança de Moisés, e o povo vai caminhando. E chega o fim da vida de Moisés, há cerca de 40 anos, 39 anos e meio, 38 anos e meio, e Moisés chega com o povo diante de Canaã, da terra prometida que Deus havia prometido. É por isso que eu estou falando para você, que Deus que prometeu é fiel, e mais cedo ou mais tarde você vai chegar onde Deus falou que você iria chegar, porque Ele é fiel. Então quando a gente lemos essa história, quando a gente lemos a Bíblia, a gente não podemos ler apenas como uma história. A gente tem que ler a Bíblia como se a gente entrasse dentro dessa realidade. É porque é isso que é a fé. A gente entrar dentro dessa realidade, dentro dessa história, porque hoje é a minha vez e a sua vez da gente chegar também em Canaã, chegar na terra prometida. Mas para isso a gente temos que viver a fé, mostrar para Deus que nós confiamos nele, mostrar para Deus que nós confiamos naquilo que está escrito, naquilo que ele prometeu. Então qual era a promessa que Deus tinha feito para Abraão? Era que eles iriam para a terra que ele tinha prometido. Abraão já tinha passado por essa terra, veio a fome, eles descem para o Egito. Lá no Egito morre o faraó, que era amigo de José, e o povo agora começa crescendo, porque já começa no Egito a multiplicação do povo de Deus, porque Deus promete para Abraão que eu te farei uma grande nação. Então o povo no Egito começou a prosperar, e o rei falou assim: vem cá, esse povo está crescendo muito, esse povo está ficando muito forte, se haver uma rebelião eles vão tomar o Egito e a gente vai perder. Então o que vamos fazer? Vamos deixar ele cultuando o Deus deles, mas eles vão ser escravos, vão trabalhar para nós forçados. Passados 430 anos, Deus resolve tirar o seu povo de lá. O povo clama a Deus, Deus ouve a oração, clamando o seu povo, e ele desce para socorrer o seu povo. Então é assim comigo e com você. Clame a Deus, viva uma vida com Deus, clame, busque em oração, busque a revelação de Deus para a sua vida, e ele também descerá sobre a sua vida. Quando ele descer, ele liberta, quando ele descer, ele transforma, ele tira. E o povo agora sai do Egito. Glória a seu Pai. O povo começa a sua caminhada, a caminhada do povo de Deus deveria levar uns 40 dias ou meses, porque fica apenas 80 quilômetros de Israel para o Egito. Então o povo começa a sair do Egito, e Deus começa trabalhando com o povo, e ele falou assim: eu não vou te levar pela terra dos filisteus, que é pelo sul de Israel, eu vou te levar pelo caminho do deserto. Por que o caminho do deserto? O povo, após 430 anos de escravidão, servindo aos deuses dos egípcios, servindo, cultuando os deuses, vivendo sobre aquela opressão, chegou o momento que Deus aparece para eles, e ele fala assim: vem cá, como é que é esse Deus? A gente nunca viu, porque a gente vê o Deus Ra, vê o Deus isso, o Deus aquilo. Todos os deuses do Egito tinham nome e tinham rosto, porém quando Moisés aparece para eles, ele fala: quando eu for lá, quem é que eu vou dizer para eles? Quem tu és? E Deus falou assim: o eu sou te enviou. O eu sou te enviou. Só que o eu sou não tinha rosto, o eu sou não tinha uma estátua para poder eles verem. E o povo servindo essa idolatria foi uma confusão, porque é mais fácil você crer naquilo que você está vendo que aquilo que você não vê. E o povo de Israel começa essa caminhada, porém Deus não podia fazer o povo entrar em 40 dias no Egito, em Canaã, na cidade prometida, na terra prometida. Por quê? Porque o povo havia saído do Egito, mas o Egito ainda não tinha saído do povo. O povo está no Egito, é um povo liberto, mas a mente do povo ainda é cativa do Egito. Você vê quando ele começa a trajetória pelo Egito, eles querem voltar, e ele começa a falar: olha só, a gente não tinha Deus lá, mas a gente tinha cebola. A gente não tinha Deus lá, mas a gente tinha carne. A gente trabalhava o dia inteiro debaixo do sol, a gente tem que comer. E aqui onde é que a gente está, Moisés? O que vai acontecer? O que vamos fazer? Imagina. Então, quando Deus fala para o povo que ele é um povo de dura cerviz, é um povo dura cerviz, quer dizer, aquele que tem o coração, o pescoço duro, que é aquele que não se inclina, é aquele povo rebelde. E foi assim que o povo saiu. Então Deus começa a caminhar com o seu povo e começa a alinhar a fé do seu povo. E Deus vai trabalhando com ele pelo deserto, vai trabalhando com ele, vai trabalhando, o tempo vai passando, e Deus vai se manifestando, e Deus vai cuidando deles, Deus vai transformando aquele povo, até o momento
Então Moisés chega o seu tempo, Deus recolhe Moisés e fala assim: olha, Moisés, você não vai entrar porque você bateu com a pedra, o povo encheu a sua paciência, você deixou de crer um pouco na minha promessa, mas você não vai entrar, mas o povo vai. Então, esse povo que saiu livre do Egito, a maioria deles, todos que tinham acima de 40 anos, morreram no deserto, não conseguiram chegar na terra prometida, o qual Deus tinha prometido para Abraão. Por quê? Por conta da desobediência. Porque Deus falava e o povo escutava o que Moisés dizia, mas a palavra dele está em Hebreus, que não era misturada com a fé daqueles que ouviam. Porque Moisés era um pregador, era um porta-voz de Deus. O povo ouvia, mas a fé dele não batia com a palavra que saía da boca de Moisés. Então, quando a gente sai para cultuar Deus, quando a gente sai para a casa de Deus, quando a gente sai para a promessa, quando a gente sai para a campanha, tem que ter essa conexão daquilo que você vai ouvir e daquilo que você vai fazer com aquilo que você vai ouvir. Porque eles ouviram a palavra de Deus, mas ficaram prostrados no deserto. Porque a fé que eles tinham não era misturado. Eles iam para o culto, mas ele não estava interessado no culto, ele ia só de qualquer maneira. Aí Deus falava e aquilo não entrava no coração deles. E por essa conta ficaram, uma geração ficou no deserto. E Deus começou purificando o seu povo, Se aquele povo, daquela maneira, chega em 40 dias em Canaã, eles iam formar um novo Egito em Canaã, e eles iam formar a terra prometida que Deus tinha prometido para eles. Se eles entram naquela mentalidade em Canaã, eles iam transformar o Egito. Então, chegou o fim da vida de Moisés e Deus levanta Josué como sucessor. E ele fala que, ele mostra para Moisés, fala: olha só, aquilo que eu te dar é verdade, está tudo lá, planície. E Deus recolhe para si Moisés e agora levanta um sucessor chamado Josué. Josué agora tem uma missão. A missão de Josué é liderar o povo de Israel e entrar na terra prometida. Não se preocupe com as crianças. Quem já foi criança aqui? Levanta a mão. Quem já foi criança aqui? Quem já foi criança? Tem que até dormindo. Tá nem sabe. Para nem ouvir as crianças. Se não ouvir as crianças, não. Todos nós fomos criança. E quando você era criança, você fazia a mesma coisa que eles estão fazendo. Amém? Então não se preocupe, não. Olha, então o povo entra, o povo vê Canaã. E Josué agora tem essa missão. Qual é a missão de Josué? É liderar o povo, conquistar Canaã e servir o povo a Deus lá dentro. E, porém, tinha uma coisa: Deus, vendo que o povo tinha que usar sua fé, sabendo que o povo tinha de se alinhar, só uma maneira, pessoal, de a gente se alinhar na fé, é quando se levanta as muralhas, é quando se levanta os problemas, é quando as coisas acontecem. Porque basta melhorar um pouquinho, a gente já se senta, não quer orar mais, já se hora de madrugada não ora, dá descanso, e com esse descanso a gente vai e amolece. Então, a fé, os problemas que Deus permite em nossas vidas, como cristão, porque não é fácil. Você vai enfrentar suas lutas, você vai enfrentar suas guerras, você vai enfrentar as adversidades, porque o lugar que você vai é muito precioso. Você quer morar no céu? Morar no céu é... Jesus já pagou o preço, mas você também tem que carregar a sua cruz. A gente, quando vê o evangelho no dia de hoje, a gente vê aquele evangelho altruísmo, onde o crente não fica doente, não tem dor de cabeça, não fica desempregado, não tem tudo. É aquele evangelho altruísmo. O cara entra hoje no evangelho, amanhã já quer ser, rapaz, agora eu vou vencer, nasci para vencer. Deus te chamou para vencer. Mas antes de você vencer, você vai ter de lutar as suas guerras. Faz parte. As lutas faz parte. Todos aqueles que querem morar no céu, todos aqueles que querem viver com Deus, tem que estar ciente que vai passar por lutas e provações. Porque a provação, o Pedro falou, em uma das suas cartas, que a nossa fé, o ouro e a prata, que é perecível, para ele receber um valor, o ouro e a prata, o apóstolo Pedro fala em uma das suas cartas, que o ouro e a prata, para receber o seu devido valor, pastora Graça, é preciso passar no fogo. Quando passa no fogo o ouro e a prata, ele recebe, ele purifica das impurezas
o metal e ele passa a ter um valor, agora como ouro e como prata. Aí o Pedro falou que a nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, que é a prata, também precisa ser provado. Então as provações que você passa é só um alinhamento da sua fé para você chegar onde Deus quer que você chegue. Glória. Mas para isso, como cristãos, você tem que entender que passarás por lutas e por diversidade. E Jesus prometeu e falou: no mundo haverá aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você está andando com alguém que venceu o mundo, você também vai vencer. Aleluia. Olha, Pai Santo. E eles estão diante agora da planície do Jordão. Deus tinha outro caminho para ele. Eu fui pesquisar, eu falei, mas por que Deus levou eles por Jericó? Se existiam outros caminhos para poder ir. Existiam outros caminhos. Mas Deus instruiu a Josué, dizendo, não, vai para Jericó. Porém, Jericó era uma cidade que ficava em cima de uma planície. As suas muralhas eram, segundo aos homens, era intransponível. Que imagina uma muralha, naquele tempo, de 2 metros de largura, era a largura da muralha, 6 metros de altura na sua primeira, a segunda chegava de cerca de 10 metros. Agora imagina, aquela coisa imensa diante de você, toda murada, toda bem cercada, algo que fazia medo a qualquer uma pessoa, a ponto que era chamado de intransponível. E Deus fala, olha, você vai ter que passar por Jericó. Imagina o povo imaginando, questionando a Deus, mas Deus, a gente já andamos 40 anos no deserto, precisa ainda de encarar Jericó? É preciso mesmo a gente ir para Jericó, meu Deus? É preciso mesmo ir lá para onde? Para onde? Bangu? É preciso mesmo ir para Bangu? É para Bangu. Então Deus tem sempre algo diferente daquilo que nós pensamos. Porque Deus é um Deus grande. Você é um Deus grande ou um Deus pequeno? Um Deus grande. Então esse Deus grande, ele não é glorificado em qualquer coisa. E Deus chega, leva o povo para eles, diante de Jericó, daquela intransponível cidade, cercada. E agora tem um problema. Deus falou assim, olha, você vai passar por Jericó, mas não é de qualquer maneira. Você agora, quando chegar em frente de Jericó, você vai dar 7 voltas. Imagina, dizem que tinha 40 mil metros quadrados pela cidade, era uma cidade grande. Imagina, você pegar, começar rodeando naquela cidade. De repente durou uma manhã inteira, eles voltando para a cidade. Aí primeiro dia, voltaram a cidade. Segundo dia, terceiro dia, cada dia da semana eles conseguiram dar uma volta. E Deus falou assim, olha, no sexto dia, você vai agora dar 7 voltas. Aí imagina, meu Deus, já dei a semana inteira eu já andei dando essas voltas sobre a muralha. E hoje eu tenho que dar mais 7 voltas num dia só. E Deus falou assim, rapaz, é melhor você fazer o que eu estou falando. É melhor vocês obedecer. E que vocês fazendo o que vocês querem não dá certo. Porque nós somos assim. Nós somos seres humanos, por mais que somos cristãos, por mais que somos pessoas da fé, conhecemos a palavra de Deus, nós somos seres humanos. E como ser humano nós temos as nossas limitações. E quando a gente chega no ápice do cansaço, quando a gente está cansado, quando a gente está exausto, a gente começa a questionar a Deus. Mas Senhor, é preciso isso. Mas por que veio aquilo? Por que aconteceu aquilo outro? Por que você levantou essa luta? Por que você levantou aquilo outro? Não se preocupa. Deus sabe o que Ele está fazendo. Deus está trabalhando, Deus está com você, Deus sabe o que está fazendo. Continua só crendo, continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Continua na dependência, continua buscando a Deus. Que uma hora essa muralha vai cair. Mais cedo ou mais tarde essa muralha vai cair. O problema é que a gente fala que a muralha vai cair, as pessoas não acreditam mais. É outro defeito nosso. A gente começa a caminhar com Jesus e a gente passa a se acostumar com as coisas. A gente se acostumou a entrar no culto, sentar no banco, abrir a Bíblia, olhar a palavra e voltar da mesma forma. Semana que vem eu volto novamente. Quando a gente serve a Deus no Espírito, a gente é uma pessoa inconformada por dentro. A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Nós temos de chamar a atenção de Deus para nós. Nós temos de cultuar de uma maneira diferente. Sempre foi isso que agradou a Deus. Pessoas que fizeram diferente. Porque todo mundo que faz a mesma coisa que tem isso. E a gente fica monótono.
A gente começa entrando na presença de Deus e vai se acostumando com aquilo e vira robô. E tem muita gente que virou robô e perdeu a fé, perdeu a esperança. Se conforma apenas, eu vou lá para assistir aquele culto, eu vou lá para receber uma oração no final, eu vou lá para. Lá até melhor do que estar em casa, porque em casa. Não é para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para vencer, Deus te chamou para ter uma vida com Ele, Deus te chamou para mudar a sua história. Aleluia. Esse é o Deus que eu creio. É esse o Deus da Bíblia. E o povo começa, chega o final do 7º dia, e o povo está caminhando, o sacerdote com suas buzinas, com suas chifre, a buzina naquele tempo era chifre e carneiro. E o povo de Josué falou: olha, quando chegar a hora, vocês ficam tudo calados, vamos só andar, não fala nada. E muitas vezes a gente perde a bênção, pastor, porque a gente fala muito. Às vezes Deus está trabalhando, você está falando com uma pessoa que Deus está trabalhando. Fica um silêncio. José falou assim: não fala nada, só segue o que Deus está falando. E o povo começa trabalhando, começa rodeando aquela muralha. E José falou assim: na hora certa, vão tocar a buzina e eu falarei e vocês gritarão. Eu fico imaginando aqui, precisava do povo dar volta para Deus derrubar aquela muralha? Foi o grito do povo que derrubou aquela muralha? Não, foi porque o povo obedeceu o que Deus estava falando. Porque Deus faz a parte dele, mas Ele quer que nós façamos alguma coisa para Ele. Deus sempre trabalhou em parceria com o ser humano. Deus sempre trabalhou em parceria com os seus servos. Então, Deus chega diante de Josué e fala: é agora, Josué. E imagina o povo, imagina os cananeus, imagina o povo de Jericó. Cara, esse Deus aí abriu o mar vermelho, fez isso, fez aquilo, ele deu uma volta e não aconteceu nada. Deve ter falhado. Aí imagina, 2º dia, deu mais uma volta, o povo volta, o acampamento. Imagina o povo falando: ih, rapaz, isso vai dar em nada, hein? 2 voltas não aconteceu nada, é só encenação. Acho que esse Deus aí, eu acho que ele não é o mesmo não, é que abriu uma vermelha não. Eu acho que ele mudou. E não é assim comigo com você, Félix. Às vezes parece que Deus mudou para a gente. Parece que a gente crê que Deus mudou. E a gente começa trabalhando. 3ª volta, nada aconteceu. Aí os inimigos já começam voltando aí, vai para a igreja todo dia, não aconteceu nada. Foi para o culto de sexta-feira, não aconteceu nada. Foi para o culto da libertação, não aconteceu nada. Está indo para a igreja, não aconteceu nada. Se preocupa não, continua andando. Continua trabalhando, continua andando. Porque vai chegar uma hora que Deus vai fazer o milagre. Vai chegar uma hora que Deus vai fazer o milagre, Deus vai dar o comando e a muralha que está sobre a sua vida vai cair. Aleluia. 4º dia, o povo andando. Não aconteceu nada ainda. 5º dia, não aconteceu nada. 6º dia, não aconteceu nada. Aí agora, por uma semana, o Deus de Israel não fez nada ainda. Daqui a pouco eles desistem, volta para o deserto, ou dá a volta, vai para fazer alguma outra coisa, e a gente vai ficar de boa. Mas Deus é um Deus de estratégia, Deus é um Deus poderoso, Deus é um Deus inteligente, Deus sabe fazer as coisas. É por isso que a gente precisa pedir a Deus inteligência, sabedoria para fazer as coisas. No 7º dia, eles começam agora dando uma volta. Eles voltaram novamente, não aconteceu nada, voltaram de novo. Aí os cananeus vendo ele dando uma volta, só que dessa vez ele não retira de novo o acampamento, ele dá outra volta, e dá a 3ª volta, e dá a 4ª, dá a 5ª, na 6ª, na 7ª, completa 13 voltas. E José fala assim: é agora, gritai. E o povo começa a gritar. Quando o povo começa a gritar, as muralhas começam a se destruir, aquelas muralhas que eram intransponíveis, aquelas muralhas que eram algo oponente diante de pessoas que moravam em acampamento, em barracas. Aquilo começa a cair de alto a baixo e não fica mais nada naquela cidade. E Deus fala: agora entra agora em Jericó. E Deus tomou aquela cidade. Glória. Se Deus permite que o povo vá para outro lugar, ele tem que voltar novamente para a terra já era de Abraão. Porém, quando o povo volta 430 anos depois, já tinha se estabelecido outro povo. É por isso que as pessoas falam aí: Deus é um Deus genocida, que foi lá e tirou o povo e botou outro. Não, aquele povo fazia coisas horríveis. O culto dos deuses daquele povo do canto, Deus, eles cultuavam, e para os deuses deles eles davam crianças sacrificadas. Eles matavam
vitória do Deus Todo-Poderoso. Porque o povo de Deus representou o Deus qual havia falado pelo deserto. E Deus passou a ser engrandecido através da vida do povo, e o povo de Deus teve a vitória. Deus entrou, derrubou Jericó, derrubou todas as cidades fortificadas, e o povo está lá até hoje. Cerca de 5 mil anos e está lá até hoje. Hoje em dia, se a gente for procurar, só encontraremos apenas pedaços das muralhas. E a Bíblia fala que Deus, para purificar, mandou atirar fogo. Deus mandou atirar fogo naquela cidade. E o tempo passou, aquilo foi coberto de areia, foi coberto de terra. Porém, com a arqueologia hoje, descobriram um sítio arqueológico que Jericó, a antiga Jericó, existe. Porém, as bases, porque Deus falou, ninguém jamais edificará Jericó. Então Deus é um Deus verdadeiro. Ele vai derrubar as muralhas para a sua vida. E as muralhas que ele derrubar, ninguém mais pode construir. Elas vão se levantará mais uma vez na sua vida. Estará até hoje as muralhas. Deus mandou atirar fogo. Descobriram com a escavação que existia no barro semelhança ou vestígio de fumaça de fogo, mostrando que o discurso bíblico é verdadeiro, que o seu Deus é poderoso e ele reina para todo sempre. A muralha que está na sua vida vai cair. A luta que se levantou sobre a sua vida vai cair. Não interessa o tamanho que ela tenha, não interessa quanto tempo ela esteja de pé, mas você está diante do Deus Todo-Poderoso. Você está diante do Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Você está diante daquele Deus que nunca perdeu uma batalha. Esse é o seu Deus, é o Deus que você serve. Agora ergue a sua cabeça. Saia daqui com a cabeça erguida. Saia daqui crendo na palavra de Deus. Saia daqui diferente. Lembra que o povo não caiu, a muralha não caiu um dia só? Você vai caminhar, não vai ser uma história, essa muralha cairá diante de você. Quem crê que Deus é o Deus impossível? Quem ainda crê que esse mesmo Deus está aqui sobre nós, que Ele é o mesmo, ontem e hoje será eternamente. E que o mais interessado para que essa muralha caia é Ele. Porque nós servimos ao Deus, e se nós também tivermos uma vida fracassada, o que você vai mostrar para o mundo do seu Deus? O povo de Israel tomou notoriedade até hoje. Estão lá fazendo guerra até hoje, o povo de Israel está em pé. Ninguém consegue destruir o povo de Deus. Porque Deus é verdade, Deus é real e Ele te escolheu. Quantos creem que Deus te escolheu essa noite? Não é preciso fazer muita coisa. Lembra da promessa de Deus que nós falamos no começo? Você tem uma promessa de Deus sobre a sua vida. Raabe foi a que ajudou, como a irmã pregou aqui, os espias. Ela salvou a vida dos espias e os espias fez uma promessa para ela, dizendo, olha, quando a gente tomar Jericó, ninguém tocará na sua família. E aquilo que ela tinha como prova era uma fita que ela colocou vermelha pelo lado da janela, do lado de fora. E ele falou assim, olha, você tem uma promessa, deixa a fita pelo lado de fora, uma corda, que isso é um sinal entre nós e você. Se você continuar crendo na promessa e aguardar, nós salvaremos a tua família. Agora, se você esquecer de nós, vamos chegar aqui, vamos te salvar, tirar a fita da janela, nós não poderemos identificar a tua casa e não podemos fazer nada. Aquela mulher foi embora e confiou não naqueles homens, mas no Deus que havia feito uma promessa que ia entregar Jericó na mão dos hebreus. E aquela mulher sozinha, vê que Deus não falou, a promessa não foi para o pai, a promessa não foi para a mãe, a promessa não foi para os irmãos, a promessa foi para ela. Mas quando Deus faz uma promessa para você, ela alcança toda a sua casa. Aleluia. Quando Deus faz uma promessa para você, toda a sua vida está na mão de Deus. Então não se preocupa apenas com a promessa, não precisa fazer muita coisa. Aquela mulher só fez, o que aquela mulher fez? Ela só fez crer e esperar. E quando os espias chegam, e Deus ainda fala, olha, quem matar alguém daquela família, eu vou fazer coisas piores com quem fez aquela mulher. E aquela mulher esperou e recebeu a promessa. Então continue esperando, não desista, use a sua fé, permaneça, lute. O povo de Israel lutou, nós iremos lutar. Mas se a gente permanecer fiel até o fim, crendo, não precisando do domingo que vem, ou quarta que vem, vir mais outra pessoa aqui para falar para
você. Não, é a promessa, está dentro de você. Quem vir de lá de fora para cá tem a pena de alimentar a semente que já está dentro de você. Porque senão se apaga. É aquela hora que você acende hoje e amanhã se apaga. Aí, não, a sua alma tem que estar acesa. A sua fé tem que estar acesa. Você não pode mais ouvir a promessa. Você tem que vir para Deus cumprir a promessa. Venha crer que você recebeu. Venha crer que Deus é o Deus poderoso. E que Ele te escolheu essa noite. Aqueles que puderem, ficam de pé. Glória! Quem não puder pode ficar sentado.